Ô, Niáscara, fala um pouquinho sobre o burnout geral, talvez, que eu vejo que é um tema muito legal, que você domina muito bem, não só na parte de pessoas idosas, mas para jovens, hoje para o mundo corporativo. Eu acredito que esse assunto é um assunto muito importante, que está bastante em evidência. Eu acredito que dá para a gente aprender bastante contigo sobre isso. Eu falo que eu consegui. Eu tenho um tema, é um tema que eu consigo falar porque eu já tive burnout, Aí, né? ó, uma psicóloga que Então, teve a pessoa burnout. fala, mas como que a psicóloga vai ter burnout? Porque eu atendia de 10 da manhã às 10 da E o noite. psicólogo, quem cuida do psicólogo? O Outro psicólogo. psicólogo. Aí depois vem uma pirâmide, é uma pirâmide. Vira um Marte Isso é uma, multinível. isso é uma pirâmide, entendeu? É desse jeito. Aí, Pablo, E a pirâmide financeira. Entendeu? Já foi. E quando eu tive burnout em 2021, eu tinha uma vida em que eu vivia de segunda a sexta, de 10 da manhã às 10 da noite eu atendia. Eu depois, com o passar das semanas, né, dos meses que eu estava desse jeito, eu comecei a ter crises de ansiedade porque eu não conseguia chegar perto do celular para poder iniciar o atendimento com o meu paciente. Nossa. Então eu desmarcava. Eu ficava dando voltas pela casa porque eu não conseguia me arrumar. Eu não queria eu queria comer, mas não queria levantar para pegar minha comida. Eu não conseguia fazer minha comida, mas eu não queria chamar o iFood porque eu estava com preguiça, entre aspas, eu estava desanimada, desacreditada de chegar, eu estava sem forças de chegar até o portão para poder pegar a comida. E o medo de pedir o iFood, abrir o celular e ter um monte de cliente mandando mensagem. Rapaz, eu tô quase assim. E se eu te falar, eu tive uma época, e foi uma época... Não é um assunto de brincadeira, Não é mas, assunto de, mas é doideira. mas doideira. você olhar ali e eu não conseguia chegar. Eu tinha que falar com a minha mãe, era o celular que eu usava para falar com todo mundo. E de repente, aí teve uma vez que deu esse alarde. Foi quando eu fui num atendimento, eu desmarquei a sessão com aquela pessoa, porque eu não estava conseguindo iniciar o atendimento. Falei, olha, eu estou desmarcando. Eu desmarquei muito, teve uma época, e por isso eu perdi alguns pacientes que carinhosamente falaram assim para mim, Ni, você já fez muito por mim, eu estou vendo que você precisa de ajuda. Você pode me indicar uma pessoa para poder continuar? Porque eu não posso ficar sem, mas eu desejo tudo de bom para você e que você melhore. Eu achei isso tão fofo de falar comigo, de ter esse cuidado. E foi uma vez que eu tive uma crise de choro. Eu liguei para minha psicóloga que estava me dando falta de ar, a ansiedade mesmo. Estava me dando uma falta de ar absurda e eu não parava de chorar. Quando ela me ligou, eu chorei por 30 minutos, sem conseguir falar para ela do que eu estava passando. E eu não sabia dizer o que eu estava passando. É como se eu perdesse total controle do meu corpo e uma sensação de angústia absurda rasgando meu peito. Foi uma coisa horrorosa. E acaba o próprio organismo, ele libera vários hormônios, etc. Ele libera, e te atrapalha tudo, né? Ele libera porque é uma situação de estresse muito grande, de esgotamento.